Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, de Carlo M. Cipolla. É uma obra instigante e ousada publicada originalmente em 1976, mas que permanece extremamente atual diante das complexidades do comportamento humano no contexto social, econômico e político. Neste pequeno grande ensaio, Cipolla explora o impacto da estupidez humana sobre a sociedade, analisando como atitudes irracionais e autossabotadoras influenciam o ambiente coletivo e individual. O autor utiliza uma abordagem bem-humorada e irônica, mas fundamentada em argumentos racionais, para propor 5 leis que regem o comportamento estúpido das pessoas. Ao longo do texto, Cipolla demonstra que a estupidez não discrimina. Ela está presente em todas as classes sociais, níveis de educação e cargos de poder, tornando-se um fator determinante para o sucesso ou fracasso das sociedades. O leitor é convidado a olhar para si mesmo e para os outros à sua volta, repensando julgamentos e refletindo sobre como a imprevisibilidade e a força destrutiva da estupidez afetam nosso cotidiano. O livro se destaca por sua linguagem clara, objetiva e levemente sarcástica, tornando-se uma leitura prazerosa e de grande valor reflexivo para quem deseja compreender melhor os mecanismos invisíveis que regem nossa convivência coletiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as 5 leis fundamentais da estupidez humana. O cerne do livro está nas 5 leis formuladas por Cipolla, que descrevem o funcionamento da estupidez humana em qualquer sociedade. A primeira lei estabelece que sempre se subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação, mostrando que a estupidez é distribuída de modo imprevisível e desconhecido, e sempre acima do que imaginamos. A segunda lei define que a estupidez é independente de outros atributos. Não há relação entre inteligência, escolaridade ou classe social e o comportamento estúpido. A terceira lei, a mais importante segundo o autor, diz que uma pessoa estúpida é aquela que causa prejuízo a outros, sem obter vantagem própria, e muitas vezes saindo até prejudicada. A quarta lei trata da subestimação do poder destrutivo dos estúpidos. E a quinta e última lei ressalta que o estúpido é mais perigoso do que o malvado, pois o malvado ao menos tem objetivos claros, enquanto o estúpido age ao acaso, espalhando caos. Essas leis servem como um framework para analisar comportamentos individuais e coletivos e ajudam o leitor a reconhecer manifestações de estupidez em diferentes esferas da vida. Em segundo lugar, classificação dos tipos de indivíduos. Cipolla divide a humanidade em 4 tipos principais: os inteligentes, os ingênuos, os bandidos e os estúpidos. Os inteligentes promovem benefícios para si mesmos e para os outros. Os ingênuos beneficiam terceiros em prejuízo próprio. Os bandidos buscam benefício próprio causando dano para outros. E, finalmente, os estúpidos prejudicam tanto a si quanto aos demais, muitas vezes de forma imprevisível e sem qualquer lógica. Esta taxonomia permite entender que a presença dos estúpidos não é apenas quantitativa, mas também qualitativa, prejudicando o tecido social devido à sua imprevisibilidade e à capacidade de gerar danos coletivos. Cipolla destaca que, ao contrário do bandido, cujas ações podem ser previstas e, assim, mitigadas, o estúpido age aleatoriamente, tornando a convivência e a prevenção dos danos muito mais difíceis. Essa classificação faz com que o leitor reflita sobre seu próprio papel e o dos outros em diferentes contextos sociais e profissionais. Em terceiro lugar, impactos sociais e econômicos da estupidez. Um dos focos principais do livro é analisar como a estupidez afeta não apenas os indivíduos, mas todo o tecido social, incluindo as organizações e nações. Cipolla apresenta evidências de que a proliferação de pessoas estúpidas pode levar sociedades inteiras à ruína. Ele mostra que, em momentos de declínio de civilizações ou empresas, há invariavelmente uma proporção crescente de decisões estúpidas, tornando todo o sistema mais vulnerável e arriscado. Essa perspectiva ressalta a importância de identificar e isolar ações estúpidas, ressaltando que ignorar a dimensão da estupidez pode ser fatal para o progresso e a sustentabilidade social. O autor compara sociedades bem-sucedidas e falidas, sugerindo que a diferença crucial não é a quantidade de pessoas estúpidas, mas sim o grau de tolerância e influência que essas pessoas têm nos processos decisórios coletivos. O tema nos faz pensar sobre ambientes tóxicos, empresas disfuncionais e decisões públicas irracionais, que muitas vezes são causadas ou agravadas pelos estúpidos. Em quarto lugar, a subestimação do poder destrutivo dos estúpidos. Cipolla ressalta, em sua quarta lei, a tendência geral de subestimar não apenas o número, mas também o poder destrutivo das ações estúpidas. Ele argumenta que as sociedades, empresas e até mesmo famílias frequentemente não percebem o alcance dos danos produzidos por indivíduos estúpidos até que seja tarde demais. Essa subestimação ocorre por arrogância ou excesso de confiança, levando pessoas racionais a acreditarem que podem controlar, prever ou neutralizar o estúpido, o que raramente ocorre na prática.
O autor ilustra que os danos das ações dos estúpidos são frequentemente maiores e mais duradouros do que os ocasionados por criminosos ou pessoas mal intencionadas, pois a irracionalidade absoluta torna impossível qualquer defesa racional contra seus atos. O tema convida o leitor a repensar as estratégias de mitigação de riscos nas organizações e relacionamentos, adotando uma postura de maior vigilância e pragmatismo diante de padrões estúpidos de comportamento. Por último, a universalidade da estupidez e a humildade necessária. O ensinamento fundamental do livro está na ideia de que a estupidez é uma característica universal e democrática, atingindo todas as culturas, classes e níveis de educação. Cipolla incentiva o leitor a abandonar o preconceito de acreditar que somente outros são estúpidos, reconhecendo que todos podemos agir de maneira estúpida em algum momento. Essa lição de humildade é um convite à autocrítica e ao desenvolvimento de uma maior compreensão sobre os próprios atos e decisões, assim como dos outros à nossa volta. O autor reforça que, ao mantermos uma vigilância constante sobre nossas atitudes, podemos minimizar nosso potencial de causar prejuízos desnecessários, tornando-nos agentes de mudança positiva. Ao entender a universalidade da estupidez, Cipolla propõe que sociedades que reconhecem e aceitam essa verdade podem se organizar melhor para limitar seus impactos, ao passo que sociedades que negam ou ignoram esse fator estão fadadas a repetidos fracassos coletivos. Em conclusão, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana é um livro que deveria ser lido por todos, independentemente da área de atuação ou grau de instrução. Trata-se de um verdadeiro manual filosófico para entender um dos traços mais marcantes e perigosos da complexidade humana. Estudantes, profissionais de todas as áreas, líderes, gestores e pessoas interessadas em aprimorar sua capacidade de leitura da realidade encontrarão, na obra de Cipolla, ferramentas valiosas para interpretar comportamentos e desenvolver estratégias para lidar melhor com pessoas e situações imprevisíveis. O livro se destaca por sua objetividade, clareza e humor, tornando temas densos muito acessíveis e convidando à reflexão sem perder o dinamismo. Ao investir nesta leitura, você estará não só se divertindo, mas também agregando uma perspectiva crítica fundamental para navegar em ambientes complexos, seja no trabalho, nas relações ou na sociedade. Ao compreender como a estupidez opera e como ela pode ser contida, torna-se possível minimizar seus danos e promover um ambiente mais racional e produtivo. Escolher este livro em vez de outras obras do gênero é optar por uma análise ousada, universal e perene. Cipolla consegue algo raro: criar conceitos simples, de profunda aplicabilidade e impacto, ajudando-nos a repensar estratégias para alcançar verdadeira eficácia coletiva. Essa obra mexe com nosso senso de realidade e impele a autoavaliação contínua, tornando-se uma leitura indispensável a qualquer um que deseje viver e trabalhar em sociedade de forma mais consciente, prudente e eficiente. Se você quiser apoiar Carlo M. Cipolla, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!